Bom, o Jogo do Bicho também é uma economia, né? Então a gente recebe, vamos falar de economia a partir de agora, tem reforma tributária, tem tramitação justamente de uma proposta para as apostas esportivas, o Jogo do Bicho não está incluído nessa, e a gente recebe aqui na Band News FM o economista José Roberto Mendonça de Barros, economista da MB Associados e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que já está conosco na linha, né, Gado? Mendonça, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Eu acho que a gente pode começar do começo. Aprovamos finalmente, depois de décadas, uma reforma tributária, um sonho brasileiro desde a promulgação da Constituição, mas o que foi aprovado ontem exatamente? Como é que o nosso ouvinte, que trabalha das 8 às 6, vai perceber essas mudanças a partir de agora? Bom dia mais uma vez, Mendonça. Bom dia, Megali. Bom dia, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. De fato, foi uma aprovação histórica, né? Não só pela profundidade das mudanças que nós vamos ver, como pelo fato de que essa é uma pauta que vem de longe, né? Eu acho que a principal importância e consequência desta reforma é a simplificação nos tributos. Simplificação esta que vai fazer bem para as pessoas, sejam consumidores, vai fazer bem para as empresas, por exemplo, a votação de uma cesta básica nacional com isenção total de impostos, né? E, o efeito em cima das empresas será notável, né? Porque o cipoal, a confusão de legislações, que realmente é uma coisa espantosa, custa muito caro e é um desperdício de recursos. Qualquer empresa de certo porte tem 50, 100, 200 pessoas só no departamento de taxas e impostos para conseguir manter essa coisa em ordem. Tem sempre uma série de ações ligadas a isso em andamento. Esse efeito simplificação vai trazer mais crescimento, porque aumenta a produtividade, reduz o desperdício, reduz a discussão judicial. Então, é inequívoco que fará muito bem para a economia, para as pessoas e para as empresas e para o crescimento econômico. Acho que esse é o efeito mais importante. Não conheço ninguém que não concorda com essa percepção. Simplificação, melhoria de desempenho das empresas, facilitação da vida dos consumidores e mais crescimento econômico. Essa é a justificativa dessa quase euforia com essa aprovação, né, Megali? Talvez as empresas de contabilidade, né, Mendonça? Não, e os advogados, o Megali, porque uma das características do atual sistema é uma litigiosidade muito grande, né? Eu acho que os advogados têm muita imaginação, vão arrumar outras questões também para entrar na área, mas esse é um benefício gigante para o país, não tenho dúvida nenhuma a respeito. Mendonça, você falou da simplificação e também de um crescimento esperado a partir de agora com a reforma tributária. Mas a gente tem um período longo de transição, são 7 anos, começa em 2026. A gente pode acreditar que esses efeitos benéficos para a economia podem chegar ainda antes do início do período de transição da reforma? Eu não tenho dúvida. Eu vou dar 2 exemplos para você, Eduardo. Primeiro, os benefícios fiscais, ditos fiscais, de regiões, de certos locais, vão terminar em 32, que é longe. Alguém pode dizer, poxa, mas até isso aí ia acontecer. Só que isso já dá um efeito hoje. Por quê? Porque nenhuma empresa vai pensar em montar uma fábrica em algum lugar só porque tem benefício por mais alguns anos. Então, a própria localização dos projetos já irá nesta direção, né? Santa Catarina tem benefícios portuários que fazem um absurdo, e é um dos absurdos que essa situação atual vem, é que é mais barato importar um container por Santa Catarina, botar num caminhão, trazer para São Paulo e vender aqui do que importar por Santos. Esse é um exemplo muito simples de quanto que nós vamos ganhar. Não, claro que o pessoal do lado de lá vai perder negócio, virar para cá, mas é a diferença disso na eficiência que já vai produzindo esses efeitos. Então, eu acho que a transição é lenta, não dá para ser diferente, o nosso sistema é tão maluco, é tão complicado, que se tentasse uma coisa abrupta, a possibilidade de dar um nó, parar tudo, seria muito grande. É um dos méritos que fez ser aprovado, é ter uma transição lenta, né? Mas muitos desses benefícios já estão em vigor por causa disso. As pessoas já estão olhando
né, nos novos projetos, não o sistema atual, mas o sistema que vai ficar quando tomam decisões importantes. Então já dá efeito hoje, sim. E, o Mendonça, voltando aqui ao início da conversa, nosso ouvinte de classe média que acorda todo dia para trabalhar das 9 às 6, faz supermercado, no fim de semana leva a família a um restaurante, bebe um café na hora do almoço, almoça no quilo. Como é que essa pessoa vai perceber as mudanças da reforma? Não vai ser muito de imediato, não, né? Os outros efeitos que influenciam, digamos, preço de alimentação, como uma safra boa, como ocorreu esse ano, ainda vão prevalecer, né? Porém, né, se essa pessoa eventualmente viajar para um outro estado, vai perceber diferenças de preços entre produtos, porque a alíquota do ICMS é diferente. Com o tempo, vai perceber um pouco desses ganhos. De imediato, eu acho que não é assim tão simples essa percepção, exceto por uma coisa. Tanta gente falando que vai melhorar, que tem razões para ter um crescimento maior, isso aumenta as expectativas. Você sabe bem que a economia é muito movida por expectativas. E o fato de que estarmos terminando um ano melhor do que todo mundo esperava no começo, né? E tem um ambiente mais construtivo nesse final de ano, a reforma tributária e essa avaliação universal, que ela é muito boa, ajudam a melhorar as expectativas e isso sozinho já faz andar um pouco mais a economia. Então, eu acho que tem efeitos positivos que vão ser percebidos por todos, ainda que indiretamente por esse caminho de expectativas melhoradas. Você vê que a reforma tributária é uma das raras, quase unanimidades no Brasil, né? E isso vai ter efeitos no ambiente econômico, já está tendo efeitos no ambiente econômico, não tem dúvida que a semana que vem nós vamos ver uma outra razão para a Bolsa desempenhar melhor, para um conjunto de notícias mais significativamente positivas. Mendonça, você falou bem em quase unanimidade, né? E aqui eu não estou falando dos contadores, não. As entidades que representam a indústria, por exemplo, essas foram unânimes, destacaram os efeitos positivos da reforma, né? CNI, Fiesp, Firjan, enfim, todas as federações que representam a indústria aplaudiram a aprovação da reforma. Mas a FEComércio, né, que é a principal federação comercial do Brasil, discordou dessa avaliação e disse que a reforma trará incertezas para a economia do país já a partir do ano que vem, porque a reforma traz insegurança jurídica sobre procedimentos tributários de empresas e contribuintes e a previsão da FEComércio é de um aumento imediato da judicialização. Veja só, está indo na contramão do que outras confederações, federações e até mesmo da sua previsão, Mendonça. O pessoal do comércio, desde o começo, se colocou contra. Você já noticiou muitas vezes que o pessoal do comércio quer um imposto único, por exemplo, porque eles acham que a carga sobre o comércio vai aumentar, o que não é verdade. Esse é um falso entendimento, mas só a prática vai poder dizer. Por quê? Porque agora, né, o sistema de cobrança de impostos vai levar em consideração todos eles e todos os créditos que vão sendo acumulados ao longo do período até chegar na ponta do comércio. Isso já foi exaustivamente discutido, não há como convencer este grupo. O comércio não vai muito bem, tem muitas empresas comerciais em dificuldades, tem um certo mal-estar por conta disso, então não me surpreende que pelo menos uma parte da representação do comércio esteja pessimista. Eu duvido que tenha início de judicialização, até porque, né, nós temos até o começo de implantação disso concreto em 2 anos. Como é que vai judicializar amanhã se não tem nada novo acontecendo? Isso é só retórica, né? Eu acho que vai ter muita surpresa positiva, porque agora os créditos da cadeia inteira, inclusive ISS e outras coisas, vão ser incorporados. Muita gente vai se surpreender de ver que não vai pagar mais imposto do que antes, vai pagar de forma diferente, né? E a carga tributária no Brasil é alta mesmo, bem-vindo. Mas eu acho que isso será, minha percepção, que será superado quando as coisas realmente começarem a andar.
A grande novidade dessa reforma tributária é que o Brasil entra agora no rol dos países que segue o IVA, né, que é esse imposto de valor Isso. agregado. O É. ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez alguns cálculos ali, que ainda precisam ser confirmados pela equipe econômica, que esse IVA deve ficar em cerca de 27,5%, também por conta das exceções abertas no Congresso para essa reforma. Isso coloca o Brasil como um dos países com o maior IVA, né, desse imposto de valor agregado. Isso. Onde a gente errou para ter esse IVA tão mais alto ou num valor mais elevado do que outros países? Porque para um país do nível de renda do Brasil, a carga tributária se elevou, está bem acima da média, né? E isso reflete, em boa parte, o fato de que o Estado, olhando aí os 3 níveis de governo, veio assumindo ao longo da história uma série de papéis que exigem uma arrecadação maior, né? Então, se é que é um erro, eu acho que é muito grande mas também tem invasão muito grande, que o novo sistema ajuda a diminuir de forma considerável, né? É que ele vai expor mais claramente que nós teremos que ter discussões de qual é o tamanho adequado do Estado. Acho que pouca gente diz que tem que ter o Estado mínimo, isso é muito mais retórica que qualquer outra coisa. Mas o nosso Estado ficou pesadão, ficou grandão, portanto, tem que tentar arrecadar esse lado, mais recursos do que antes, além de fazer muitas transferências, né? Agora, uma parte disso também decorre porque nós estamos crescendo muito pouco. Em casa que não tem pão, todo mundo discute, ninguém tem razão. Por quê? Porque quando o crescimento é mais sustentado, não precisa ser muito acelerado, mas tem que ser sustentado, a própria arrecadação tende a aumentar com maior velocidade. E aí é perfeitamente possível até ajustes na carga tributária. Então, não sei se erro é a palavra exata, mas é muito mais o reflexo das nossas grandes dificuldades em conseguir uma estrutura de crescimento que seja sustentado. Nós temos, em geral, temos tido nos últimos 30, 40 anos muito mais parecido com o voo da galinha, né? Tenta levantar voo e volta. Isso eu acho que é a maior dificuldade, e a parte tributária é causa e consequência desse problema. Ô, Mendonça, só para terminar, e agora? Bem ou mal, né, com seus defeitos e virtudes, o Brasil aprovou recentemente uma reforma previdenciária, uma trabalhista, oh meu Deus, a de ontem, Reforma Certo. tributária, tributária, trabalhista, A do Banco Central, previdenciária. independência do Banco trabalhista, Central. previdenciária, a reforma do Banco Central, a administrativa é mais difícil de sair. Quais serão as próximas reformas no horizonte? Você acredita que nos próximos 3 anos o Lula vai ter que mexer na Previdência novamente? Em algum momento do futuro, sim. Não sei se nos próximos 3 anos, porque, Megali, as pessoas insistem em viver mais do que os demógrafos preveem, tá certo? Então, isso exige realmente adaptações contínuas, é assim no mundo inteiro. A questão administrativa da reforma administrativa tem 2 aspectos. Uma parte tem a ver com a eficiência. É óbvio que o governo tem que caminhar cada vez mais para ser um governo digital, que custa menos, é mais barato, depende menos de pessoas para melhor servir a população. Nós estamos no meio dessa transição. Ele é mais analógico ainda na prática, mas já pode ser mais digital. Então, existe esse aspecto. E existe o aspecto, voltando de qual seria o tamanho, digamos assim, do Estado, que é uma discussão interminável. Mas eu acho que antes de uma próxima reforma, eu acho que nós precisamos pensar em consolidar as atuais. Essa reforma tributária, Megali, vai dar um trabalho infernal para ser colocado em prática, e tem que ser bem colocado em prática, né? Tem que ser uma reforma que exige muita atenção, e os próximos 2 anos, que são de regulamentação desta reforma, serão muito, muito importantes, né? Mas o efeito das reformas passadas, eu acho que esse ano já se faz sentir de forma nítida. Apesar de toda a crise internacional, de todas as complicações, o mercado de trabalho brasileiro foi muito bem. A taxa de desemprego caiu, criaram-se muitos empregos, e a maior parte empregos formais, de boa qualidade. Isso, em larga medida, vem da reforma trabalhista, não tem como escapar. E ainda tem pedaço do governo
querendo voltar atrás em todas essas coisas, numa visão antiga, dos anos 70, que teima em permanecer entre nós. Então, consolidar as reformas talvez seja pensar isso mais relevante nos próximos 2 anos do que pensar já em coisas novas, sem detrimento do fato que sempre tem coisa para melhorar, né? Nós precisamos extrair os benefícios disso para, de novo, o nosso grande problema econômico é que não conseguimos consolidar crescimento sustentável. Esse vai e para, é que mata a economia, o planejamento de longo prazo e, no fundo, limita o bem-estar das pessoas, né? Roberto Mendonça de Barros, muitíssimo obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo sábado, até a próxima. Até a próxima, Megali. Eduardo, um abraço, bom dia a todos.